Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema em que muitos estão amando a viver nos últimos dias, que é andar em portas largas, portas que não tem nada a ver, que o inferno não existe, que Deus é maravilhoso, que Deus é só amor, que Deus não tem a sua justiça aplicada, enfim, pessoas que crê no céu, porém não crê no inferno. Mas hoje o tema é esse: o inferno também existe e Deus está no controle também de tudo. Então, hoje é um tema que muitos gostam de viver nesse caminho, porém não têm noção do que é o inferno. Mas a Bíblia tem inúmeras referências e Jesus Cristo foi o que mais pregou o inferno. Ele pregou a palavra de salvação, mas ele deixou bem claro que só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Não existe uma terceira opção, nós já comentamos sobre isso. E nós vamos começar, vendo que lá em Salmos 9:17 é uma das referências. Eu vou passar mais referências, que é para você examinar, do que falar sobre porque a própria Bíblia explica, a própria palavra vai te esclarecer que o inferno existe. Salmos 9:17, que diz que os perversos serão lançados no inferno e todos os que esqueceram de Deus. Então, os ímpios, aqueles que rejeitam uma cruz, que rejeitam a palavra do Senhor, o caminho e o final dele é o inferno. Mateus 25, de 31 a 46, também fala que os justos, eles vão para a glória. Aí nós já estamos falando do céu. Vai para a glória aqueles que são justos, aqueles que praticam a honestidade, praticam a fé, praticam o amor, praticam o arrependimento, praticam o perdão e se santifica todos os dias, porque nós somos pecadores, então nós precisamos nos santificar todos os dias para que na hora que o Senhor nos chamar, nós estejamos preparados para subir para a glória. A glória do Senhor foi feita para os justos, mas os injustos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 20:10. Satanás, ele não governa nem a sua própria casa, ele não governa o inferno, porque todo o controle está nas mãos do nosso Deus. Então, vale a pena você ficar ao lado de Deus, porque Ele é o maior, Ele governa tudo, Ele governa até o inferno, Ele governa. A condenação é Deus que faz, a justiça é Deus que faz. Então, para que nós não venhamos a caminhar por esse caminho largo, lindo e maravilhoso, aparentemente, e não sermos condenados no dia do juízo, nós precisamos estar ao lado de Deus, porque o nosso Deus, ele governa tudo. Já falamos, em todos os lugares, pois ele entra em tudo. Lá em Salmo, você também pode conferir, 139, de 7 a 12. Hebreus 10, 31, 12 e 29 diz que o inferno Deus governa com toda a sua ira. Por isso é um lugar terrível. O inferno é o lugar onde Deus separou para a sua ira, para a sentença final daqueles que o rejeitaram sempre. Marcos 9:48, né? O próprio Jesus disse: ali o seu verme, ou seja, a sua alma, ela não morre nunca, vai queimar para sempre. São almas perdidas que morrem sem Jesus, que morrem sem arrependimento, que morrem rejeitando a cruz, rejeitando a palavra do Senhor. O próprio Jesus é bem claro ao dizer que lá naquele fogo, no dia do juízo, ele nunca morrerá. A morte ele vai desejar a morte, porém a morte fugirá dele. Então nós precisamos ter noção de o que realmente é o inferno. Que o inferno, geralmente, Jesus fez uma comparação que o inferno é como um vale
que existia antigamente em Jerusalém, em que lá era jogado todos os restos de animais, então tacavam fogo lá e queimava dias e dias, noites e noites, sem parar, porque estava sempre sempre queimando. Então Jesus compara o inferno, que o fogo lá nunca se apaga. Lá é a justiça de Deus para os condenados, né? Porque rejeitaram a soberania do Senhor. Por isso o Senhor controla tudo, por isso está tudo no controle do Senhor, porque o Senhor é soberano. Jesus Cristo é soberano. Romanos 5, 2, 5 e João 3, 36 diz lá que a ira de Deus é como fogo consumidor. Quando a pessoa ir para lá, morrer sem a salvação, saberá que lá Deus irá condená-lo à sua ira. Lá no inferno é lugar da ira do Senhor. É o lugar onde o Senhor vai queimar, vai consumir toda a incredulidade daquelas pessoas que nunca acreditaram na palavra do Senhor e sempre rejeitaram. Diz também em Mateus 8, 12, 13, 42 a 50, capítulo 22, 13, capítulo 24, 51 e capítulo 25, 30, que diz que os ímpios eles beberão o vinho da ira do Senhor. E esse vinho, ele arderá, ele queimará como fogo, como uma dor incessante. E ele descreve como será o comportamento dos que rejeitam a palavra de Deus quando eles estiverem lá no inferno. O próprio Jesus disse que é um lugar aonde as pessoas que irão para lá, eles vão ranger os dentes de dor, de aflição, de agonia, de tristeza, de desespero, de terror. Só que nesse lugar terrível não há mais retorno, não há mais salvação, porque a salvação ela é aceita em vida. Após a sua morte, nós vamos ver que segue-se o juízo. Lá ainda diz que não haverá, no inferno não haverá nenhum inocente. Todos vão para lá consciente, que tem o céu e tem o inferno. Aliás, essa palavra é para você ler e examinar e descobrir que o inferno existe. E a partir do momento que você ler a palavra do Senhor, examinar ou alguém falar, você não é mais inocente. Por isso a palavra do Senhor foi deixada para que todos vá e pregue o evangelho a toda a criatura. E aqueles que não for possível ser alcançado por uma outra pessoa, o próprio Deus se revelará para ele antes mesmo dele morrer. E ele dirá que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí então a pessoa vai escolher e vai decidir para qual caminho seguir, qual o Senhor ele vai servir e vai seguir. Mateus 7, 23 diz que Jesus dirá para naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Porque pessoas pregaram, pessoas falaram, pessoas oraram, pessoas todo o tempo falaram da palavra e ele sempre rejeitou. Então naquele dia quem vai rejeitar vai ser o Senhor Jesus Cristo. Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. E muitas outras referências que eu vou deixar aqui nesse vídeo, que é Marcos 9:48, que o ímpio ele nunca morrerá lá no inferno, como nós já falamos. 2 Tessalonicenses de 1-9, o inferno é lugar de trevas. No inferno há trevas, a dor, a destruição, a fumaça e o enxofre, ele sobe dos séculos, está lá em Apocalipse 14:9. Lugar de castigo de Deus, lugar onde a morte não morre, a própria morte, ela vai fugir daqueles que vão desejar ela. É um castigo de noite e de dia, constantemente, incessantemente o fogo arderá na vida dessas pessoas. Apocalipse 21, 8, lugar onde o fogo arde como enxofre.
Vocês podem examinar a palavra, porque são muitas referências e aqui algumas que eu vou repassar para que você possa examinar e saber que só o Senhor é Deus. Mateus 3, 12, 18, onde o fogo nunca se apagará. Aí esse lugar é o inferno. Mateus 25 ainda, 41, lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então o próprio Deus preparou o lugar para sentenciar Satanás e seus anjos e viver eternamente no fogo eterno. Mateus ainda é 8, 11, 12, capítulo 22, 13, capítulo 25, 10 e 13, e Lucas 13, 28 está dizendo, os ímpios, eles baterão na porta, mas a porta não vai mais se abrir. Nós vemos um exemplo das 10 virgens, as 5 preparadas entraram, mas as 5 despreparadas, as 5 que zombaram, as 5 que não deram crédito à palavra de Deus, elas bateram na porta e o Senhor fechou e selou e não as deixou mais entrar. Nós precisamos estar vigilante, precisamos vigilar, estar sempre na vigilância. E o fogo eterno, ele diz que é para sempre. Apocalipse 20, 10 a 15, Marcos 9, 43 também. E Daniel 12, 2, Apocalipse 14, vamos repetir sempre as referências, Apocalipse 14, 9 a 11, que está falando sobre a punição eterna, que é o inferno. Então, não há dúvida que o inferno existe. Lá em Hebreus ainda 9, 27, Lucas 16, de 19 a 31, está bem claro que o convite para a salvação, o convite para você aceitar Jesus é em vida, porque depois da morte segue-se o juízo e lá não há mais escape para você, porque você já estará condenado ao fogo eterno. Então temos que aceitar Jesus Cristo, se arrepender dos nossos pecados e seguir e ser fiel antes que seja tarde demais, antes que nós morremos aqui nessa terra, antes que o nosso corpo tombe aqui, nós precisamos tomar uma decisão de estar em Cristo Jesus. João ainda 3, 18 a 21 e Romanos 1, 18 e 32 e 2, capítulo 2, versículo 8. E ainda a gente repete, 2 Tessalonicenses, capítulo 12, de versículo 9 a 12, que deixa bem claro que os que irão para o inferno são os que fizeram a sua escolha consciente. Aqueles que rejeitaram Jesus sabendo que existe céu e inferno. Se você não sabe que o inferno existe, então leia a palavra de Deus. Pegue uma Bíblia, pode ser uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica. Em todas as Bíblias está descrito, Jesus descreveu o inferno. E Jesus descreveu as pessoas que vão para lá, assim como ele descreveu as pessoas que vão para a sua glória ver a sua face. Então o inferno existe e você que não tomou uma posição diante de Deus, que rejeita a palavra de Deus, que zomba a palavra de Deus, ainda há tempo. Por quê? Nós estamos no tempo da graça ainda. E a mensagem que nós damos no final dessas reverências é que nós levantemos as nossas cabeças para o alto, porque é lá que está Jesus Cristo, é de lá que vem a nossa salvação, é de Jesus Cristo que vem as misericórdias, que vem a graça, vem o perdão, é de lá que o nosso Rei da Glória, ele reina para sempre, todo o controle na face dessa terra está nas mãos do Senhor, ele é o único que pode salvar as nossas vidas, ele é o único que pode nos resgatar do inferno. Ele é o único que está em todos os lugares, ele é onipresente, onisciente, ele é onipresente em todos os lugares, ele é onisciente na sua mente. E ele é onisciente, onipresente, aonde quer que você pense que Deus está, ele vai estar lá, porque ele pode, ele é o nosso Rei da Glória e nós precisamos nos converter e buscar a face do Senhor Jesus Cristo, nos santificar, porque as pessoas acreditam que só existe céu.
e aí tá tudo mil maravilha, não precisa se converter, não precisa aceitar, porque Deus é maravilhoso, sim, Deus é maravilhoso, tudo aquilo que nós falamos, Ele é o Rei da Glória. Porém, Ele é justiça e Ele vai aplacar a sua justiça na hora do juízo. Porque Ele é um Deus de palavra, Ele é sim, sim, não, não. Se a palavra dele está dizendo que aqueles que não o seguem, que aqueles que o rejeitam serão condenados ao inferno, porém a palavra dele vai se cumprir. Os que estão nos caminhos do Senhor, se esforçando, se santificando, sendo deixando bem claro que nenhuma obra que você faça aqui nessa terra, a não ser a obra do seu arrependimento, da sua conversão, é a única que vai te dar salvação. Não adianta você ser maravilhoso, não adianta você pegar o teu salário todinho e dar para alguém, para um pobre, porque essa obra não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é o seu arrependimento, é a sua aceitação da palavra de Deus, é guardar a palavra de Deus no seu coração, é você examinar e você se converter e aceitar Jesus. Aí sim você vai estar no caminho do Senhor, caminhando dia após dia, aprendendo, amadurecendo, permitindo que o Espírito Santo te guie para que você possa ver a face do Senhor assim que a tua vida acabar aqui. Porque nós não somos daqui, nós somos passageiros. A nossa vida tem validade e também não tem idade para nós tombarmos aqui nessa terra. O compromisso de Deus é com a nossa alma e não com a forma em que nós vamos partir daqui dessa terra, mas e sim a forma em que nós estivermos diante de todo o soberano que é o nosso Deus poderoso. Amém?